Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. E a gente está aqui para começar uma nova série, Enraizados. Salmos 1:3 vai dizer o seguinte, que é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Nesse tempo nós vamos liberar, destravar na tua vida, no seu entendimento, verdades e princípios da palavra de Deus, que vão trazer uma prosperidade poderosa sobre todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Amém. Não, você crê mesmo? Diga eu creio. Só que é por etapa, fala para o teu irmão assim, é por partes. Ok? Hoje é somente a primeira parte, somente o primeiro dia daquilo que a gente vai falar. E através de um livro, mais um livro, eu quero te encorajar, meu irmão, leia bons livros. Nós fizemos essa última série sobre o livro Jesusé, e agora essa série é sobre um livro chamado Enraizado. Eu não me lembro agora o nome do autor, que é um nome bem complexo de falar, mas ele é pastor da igreja do Jesus Culture. Se você conhece a banda, muitas canções que nós cantamos. E ele é pastor lá em São Francisco, desta igreja, e ele escreveu esse livro, e foi me indicado esse livro por parecer muito com aquilo que a gente está vivendo aqui, Além do Véu Santo André. E eu comecei a ler esse livro na viagem, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou, essa é a nova série que você vai fazer lá. E assim, tem me abençoado demais, ainda estou no começo do livro, então eu te encorajo a ler esse livro e absorver tudo isso que Deus quer falar com a gente. Enraizado, se lançar no Google, você vai achar. O que Deus começou a tratar no meu coração nesse tempo é a comparação que Deus faz entre nós, homens, e as árvores. Como Ele compara, essa analogia que Ele faz. É sobre o entendimento de que Deus, Ele deseja que nós tenhamos raízes. Cristãos com raízes, e raízes profundas. Ok? Não somente estarmos na superfície daquilo que Deus tem para nós, mas que nós possamos aprofundar as nossas raízes, sabe? Entender que a vontade de Deus é sobre algo muito mais duradouro e sólido. Escute isso, que Deus tem para mim e para você não é passageiro, não é ínfimo, não é pequeno, não é raso. O que Deus tem para o seu povo é duradouro e sólido. Para isso é preciso criar raízes, para isso é preciso aprofundar raízes. Eu não sei se você sabe, mas as maiores árvores, como as famosas sequoias lá, também de São Francisco, daquela região ali dos Estados Unidos, elas são as maiores árvores que nós temos aí hoje em dia. São necessárias muitas e muitas pessoas para abraçar ela. Só que você for parar para pensar e ver o tamanho das raízes dela, porque como pode sustentar algo tão grande com raízes tão fracas? O primeiro vento derruba. Então essa é uma lei da natureza, e essa lei ela está atuando também sobre nós. Muitas vezes não temos dado frutos e frutos que permaneçam, porque nós não temos permitido o Senhor aprofundar em nós raízes, na sua palavra, na vida cristã, para que a gente possa dar muitos frutos. Quantos querem dar muitos frutos? Amém. Quem está disposto a dar muitos frutos, diga eu. Então hoje a gente vai falar sobre a morte da semente. Quem aqui está preparado para morrer? Você vê que quem quer dar muito fruto? Yeah! Eu. Quem quer morrer? A morte da semente. João, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, verso 23. João 12, 23. Olha o que vai dizer no verso 23 ao 26, apenas 4 versos. Diz o seguinte: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não continuará ele só. Aliás, continuará ele só. Mas se morrer, escute isso, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem quer ser honrado pelo Pai, diga aleluia.
que esse texto está dizendo para nós, gente? Ele está falando sobre a maior semente da história. Qual foi a maior semente da história? Quem foi, gente? Diga, Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Ele é a maior semente da história. E ele começa a nos ensinar nesse texto que a primeira atitude para se tornar uma árvore é semear. Todo fruto, tudo é fruto de uma semente. Boa ou ruim, a decisão é nossa. Que tipo de semente você tem plantado? Porque tudo é fruto de uma semente. E toda árvore um dia foi uma semente. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte, anote isso. Se você não tem gostado da colheita que você tem vivido, reveja as suas sementes. Como assim? Se você não tem gostado da colheita que você tem vivido, reveja as suas sementes. As sementes vêm antes dos frutos. É uma lógica natural. Como você quer comer um bom fruto se a semente é ruim? Como você quer ter uma grande colheita se a semeadura foi ruim? Jesus estabelece um dos maiores princípios, dizendo o seguinte, que amor próprio, ele tem muito mais a ver com amor ao próximo. Diga assim, amor próprio tem a ver com amor ao próximo. Ou seja, gente, escute isso, eu preciso morrer para que outros possam viver. É sobre morte hoje. Mas eu não quero ninguém com cara de funeral, amém? Fica alegre, meu irmão, que a palavra de Deus ela é boa. No começo, às vezes, tem um gostinho de Bezetacil, como diz um amigo meu, mas no final, ela cura, ela resolve. A gente fica no remedinho, querido, só lá naquele remedinho manipulado lá, que é farinha com açúcar. E a gente quer resolver. Às vezes é uma Bezetacil bem dada, aquela que você anda uns 3 dias assim, ó. Aquela que eu fujo, né, amor? Mas é sobre isso. Porque a filosofia do reino de Deus, ela é totalmente contramão do mundo. No mundo, você tem que ser o melhor. No mundo, você tem que passar por cima de todo mundo, é ou não é? Só que na filosofia do reino, a morte gera vida. Como assim? Quando eu poderia me vingar e eu escolhi perdoar, eu gero vida. Quando eu poderia ir embora e eu resolvi ficar, eu gero vida. Quando eu poderia me beneficiar e eu escolho repartir com alguém, eu gero vida. Quando eu olho para o meu próprio estômago, eu gero morte. Mas quando eu olho para quem passa fome à minha volta e compartilho, eu gero vida. Quando eu poderia retrucar e eu escolho calar, eu gero vida. Ou seja, toda vez que eu decido morrer para que alguém possa viver, eu gero vida. É sobre isso que o texto está dizendo, que nós lemos, João. Faz sentido para você? Olha o que Provérbios 18, 21 vai dizer. A língua tem o poder sobre toda a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem gosta de usar a língua aqui? Amém, irmãs? Direto esse pastor, meu Deus. Como assim? As irmãs usam mais ela que os homens. Vocês foram feitas assim, olha que bênção. É raras as exceções. Não é, amor? Mas a mulher fala muito mais que o homem. Eu não me lembro agora quantas palavras. Se alguém me lembra, eu não lembro. A mulher fala 10 mil. E o homem da mulher que fala 10 mil não fala nada, né? Gente, não houve inimigo não. Deixa eu falar com o pessoal desse lado. 10 mil palavras, gente. Para que falar tanto? Só que sabe o que é incrível? E Deus ele estabeleceu um princípio, você não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus me faz lembrar isso agora. Que quem gera vida é a mulher, e não o homem. Parou para pensar? Deus encarregou a mulher de ser aquela que gera vida. É ela quem faz todo o processo. Talvez é por isso que Deus deu para ela esse dom de falar mais. A questão é, são 10 mil palavras do que ela está falando? Tiago, capítulo 3, verso 4 e 12, vai dar uma instrução para nós sobre a língua.
Esse órgão tão pequenininho, mas tão complicado. Olha o que diz: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno que talvez ela própria cria. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tem gente que se morder a língua morre envenenado. Ai, mordi a língua. Ai, meu Deus, vou morrer. Com a língua bendizemos ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Escute isso: qual o tipo de semente que você tem gerado com as suas palavras? É sobre isso. O problema é, se eu começo a usar demais a minha boca como fonte de maldição, o dia que eu resolvo abrir ela para abençoar, ela não funciona. É por isso que a gente fala assim: pastor, minha vida não vai para frente, eu profetizo, eu venho na igreja, e na igreja você é uma fonte de água doce, porque você levanta a mão e canta o que eu sou, entrega aos seus pés, glória a Deus, Deus é bom demais, aleluia. Quando eu piso daqui para lá, o cara me fecha no trânsito, a minha língua já se transforma em uma fonte de desgraça e maldição. E o problema é que não tem como usar ela ora para isso ou ora para aquilo. Se você mistura as águas, você nunca vai ter água doce, porque um pouquinho de sal destrói tudo. Ou seja, você quebra a fonte que Deus te deu. Diga para alguém: sua boca é uma fonte. Diga para o outro lado agora. A sua boca é uma fonte, meu irmão. Lembra da samaritana? Lembra que Jesus falou para ela: se você beber da água que eu te der, mulher, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher vivia uma vida complicada, sim ou não, igreja? Ela encontra com Jesus, meio-dia, sol causticante, e eles estabelecem um diálogo, uma discussão sobre onde deve adorar, e Jesus não estava falando sobre o que ela estava achando que ele estava falando, e no meio do caminho a conversa converge para onde ele quer chegar, e ele ministra o coração daquela mulher, e o texto diz que aquela mulher, depois que ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou uma grande missionária e pregadora da palavra. Ou seja, Jesus conseguiu instalar uma fonte dentro dela, de água doce, de bênção. E aquela mulher pregou para um monte de gente. Uma mulher que tinha uma vida complicada foi transformada, porque a fonte dela foi transformada. Porque a boca fala do que está cheio lá dentro. Que tipo de fonte você tem sido, meu irmão? Ei, minha irmã, ser uma fonte de bênção aqui dentro é muito fácil. Quando eu falo assim: olha para o teu irmão e diga isso, é muito fácil a gente falar: você é uma bênção, eu te amo, uau. Mas quando a gente sai desse ambiente e vai para os nossos ambientes, que a gente passa muito mais tempo do que 1h30. A sua casa, o seu trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Que tipo de fonte você tem sido para essas pessoas e para esses ambientes? Entenda isso. Olha o que diz Provérbios 23:7. Porque ele pensa consigo mesmo, assim é. Isso não é coach, isso não é autoajuda, isso é a palavra de Deus dizendo que as nossas palavras têm poder. E assim como eu penso, assim como eu mentalizo, assim como eu enxergo a minha vida, é isso que eu vou viver. Então, se eu digo a vida inteira que homem é tudo igual, homem não presta, ei, mulher, você está fadada a viver uma vida fracassada no seu casamento, porque você está gerando o homem da sua vida. O dinheiro, ele tem poder de comprar as coisas,
Mas a palavra é muito mais poderosa, ela tem o poder de gerar as coisas. Ah, pastor, eu não tenho porque eu não tenho condição. Você tem algo muito mais poderoso que dinheiro em você, a tua boca. Comece a usar ela como uma fonte de bênção. Jesus não pegou o dinheiro e não pegou operários para construir um mundo. A Bíblia diz que ele começou a dizer: haja luz. Gênesis 1. Haja separação, haja o céu, o firmamento. E foi criando os animais, foi criando a vegetação e foi criando tudo através do poder da palavra. A tua palavra tem poder, meu irmão. E a tua palavra, ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar a tua própria vida. Você crê nisso? Amém. Vamos exercitar isso? Amém? Então diga assim: eu sou uma bênção. Diga assim: eu sou alvo do amor de Deus. Diga: meu futuro é brilhante. Diga assim: os meus melhores dias estão à minha frente e não atrás. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite o Espírito Santo vai descontaminar a nossa fonte. Amém? Em primeiro lugar, nós falamos sobre isso. O que nós falamos, gente? Quem lembra? Se você não tem gostado daquilo que você tem colhido, reveja as suas. Em segundo lugar, quem perde, ganha. É mais ou menos aquele programa que tem na TV. Lembra do Quem Perde Ganha? Acho que era esse o nome. Mas no reino de Deus, na cultura do reino, que é na contramão do mundo, quem perde, ganha. Olha o que diz Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, quem perde, ganha. E essa é uma cultura que foi estabelecida no nosso Brasil. Você vê como é incrível. O poder de uma propaganda gerou uma cultura maligna na igreja. E não só na igreja, mas na cultura brasileira. Quantos aqui lembram do tal da lei do Gerson? Levante a mão aí, você que tem mais de 40 anos. Eu não tenho, eu lembro porque eu estudei isso na escola, na faculdade. Mas eu lembrava disso e eu sempre ouvia meu pai falar. Quando alguém queria levar vantagem, meu pai falava assim: olha lá, é Gerson. Eu falava: que história é essa? Deve ser coisa de velho. Aí eu fui pesquisar comerciais e eu vi um comercial. Um senhor já hoje, o tal do Gerson, ele era um jogador de futebol e ele fez um comercial sobre cigarro na época. E ele simplesmente comparava um cigarro, uma marca com a outra, e ele falava: esse aqui faz tudo o que esse faz, só que é muito mais barato, compre esse. E aí essa propaganda viralizou na época, e aí se tornou, tudo que você quer levar vantagem se direcionava à lei de Gerson. Esse cara falou: eu não podia andar na rua, as pessoas me odiavam, as pessoas tiravam sarro de mim. E criou uma cultura no Brasil inteiro, uma lei maligna. Levar vantagem em tudo, e o brasileiro acabou se enraizando nisso. E engraçado que a gente viajando agora para os Estados Unidos, a gente encontra uma cultura completamente diferente. Isso sempre me encantou lá, porque lá eles prezam pela justiça. Eu não sei se você sabe, mas se você comprar um produto nos Estados Unidos, você tem até 14 dias para trocar qualquer produto. E se você não gostar dele, trocar ou querer o seu dinheiro de volta. Sabia disso? Quem sabia? Pouca gente. Pouca gente. Ah, mas não é se tem defeito, irmão. Escute isso. Eu sei que isso ofende os nossos ouvidos brasileiros. Se você não gostar do produto, exemplo, você usava o celular com Android. Quem usa Android aí? Está tudo em pecado, amém, irmão? Passa para a Apple, que é uma benção. Nem ganhei para falar isso, gente. Eu sou Apple maníaco mesmo, é isso aí. Confesso, né, Renatinho? Tamo junto. Mas você resolve usar a Apple. E aí você não se acostuma com o sistema da Apple e você quer voltar para o Android. Você vai na loja simplesmente, fala para ele: não gostei. Sabe o que ele faz para você? Ok. Você quer trocar por outro ou você quer o dinheiro de volta? Com um sorriso no rosto. Porque lá eles prezam pela justiça. Não é quem mata o outro ganha, mas é cultura, gente. E a gente vê como que é a cultura americana. Eu me lembro que uma vez eu comprei um violão lá, muitos anos atrás, e o violão não funcionava, o
o afinador dele. Quando eu cheguei só numa ministração numa igreja, fui tocar, não funcionava. E aí falei, rapaz, e agora? Meu Deus, violão caro, quebrou. Eu falei, estou na roça. Como é que eu vou fazer? Nem paguei ainda. Aí o amigo falou, não, rapaz, relaxa, é só voltar na loja. Como assim? Eles te dão outro. Se não tiver, eles te dão dinheiro. Eu fui fazer o teste, irmão. Peguei o violão, fui na loja. Já em outra cidade. Escute isso, uma da mesma rede, outra cidade. Falei, não está funcionando o afinador. Ele olhou, ele nem na verdade testou. Só um minuto. Foi no sistema, foi lá dentro, pegou um outro violão na caixa. Trouxe e falou, testa esse, vê se está funcionando. Testei e fui embora. O cara com sorriso no rosto, feliz. Eu falei, nossa, achei que eu tenho que chamar a polícia. Porque como é que é no Brasil quando alguma coisa é errada? A gente tem até personagens para ajudar nisso no Brasil. E digo mais, peguei o violão novo, fui para uma outra cidade ministrar. Lá eu percebi um amassadinho, um negocinho assim, Marcos. Falei, não, muito caro, Jesus, tem que vir novo. Falei, vou ver se funciona. Fui na loja, na outra loja. Falei, cara, não comprei, não vi na hora. Só um minutinho, vou ver se tem no estoque. O cara foi lá, pegou outro. Pois não, senhor. Falei, tá de brincadeira. Vou fazer isso mais umas 10 vezes até. Né? Só para ver se funciona mesmo. Isso é uma cultura, gente. Aí eu te pergunto, como está a economia americana e a economia brasileira? Levar vantagem faz sentido? Funciona? Entenda isso. Quem perde, ganha. Eles lutam pelo certo e não por aquilo que eles querem levar vantagem. Eu fiquei pensando sobre isso, e nós temos que entender que temos que ser cristãos à moda de Cristo. O que é isso? Quando o mundo enxergar que nós somos como Cristo de verdade, que a gente está disposto a perder em prol do outro, vai ser tão irresistível, mas tão irresistível que todo mundo vai querer ser de Cristo. O problema é que muito tempo nós vemos um evangelho onde a gente vivia só dentro da igreja e fora a gente não parecia nada com quem é de Cristo. As pessoas vão olhar e falar, esse aí é igual eu, faz as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, quer levar vantagem mais do que eu. A gente vê empresas, gente, que não quer contratar mais cristão, porque tem fama de não pagar as contas. Está pior que o mundo. Gente, o reino de Deus é uma contracultura. Sabe, o mundo é egoísta, o mundo luta cada um pelo que é seu. Chega de perguntar toda vez que alguém te oferece um projeto, uma oportunidade, chega de fazer a primeira pergunta, que é o que eu ganho com isso? Não, querido, entenda que é preciso você morrer para que outro possa viver. Quem perde ganha, diga assim, quem perde ganha. Sabe, chegou a hora da igreja ser a igreja de Cristo verdadeira. A igreja de Cristo, que se parece com Ele, que age como Ele. Não a igreja que ora o Pai Nosso, mas considera o outro estranho, que diz, venha o teu reino, só que só pensa no seu umbigo e satisfazer os seus desejos, que pede o pão nosso de cada dia, mas come sozinho. Uma geração que está ficando obesa, cheia de si mesma. Entenda isso, o Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso. Você pode dizer isso para alguém? Diga assim, o Pai é nosso. Diga, o pão é nosso e o perdão também é nosso. Faz sentido para vocês, querido? Esse é só o primeiro dia dessa série. Eu sei que talvez você não saia daqui muito animado, mas esse é o primeiro estágio e o mais difícil, sem dúvidas, da árvore, que é o tempo de morrer a semente. Por que é difícil? Porque ninguém vê a semente morrendo. A semente vai para debaixo do solo e nos primeiros tempos a gente não tem noção do que está acontecendo com ela. Só ela sabe o que está passando. Só ela sabe o desespero de estar lá presa, sufocada e morrendo para que daqui a pouco ela possa ser uma árvore. E talvez é nesse tempo que você está na sua vida, um tempo de sufoco, de dificuldade. Fazer as coisas certas muitas vezes não vai dar ibope. Morrer muitas vezes, calar muitas vezes, não vai fazer sucesso.
É um tempo muitas vezes de você estar escondido, é um tempo muitas vezes de você passar aflição e dificuldade, mas saiba, daqui a pouco vai brotar. Toda semente vai germinar, vai brotar, e daqui a pouco que eles vão ver, vai ser uma árvore gigante com belos frutos. Mas há um processo, diga assim, há um processo. Quer aprender um princípio sobre semeadura hoje? Poderoso? Quem quer, diga amém. Fala para alguém assim, não coma semente. 2 Coríntios 9:10. A oferta já foi feita, fica tranquilo. Que você aprenda isso. Diz assim, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Diga assim, semente eu planto e pão eu como. Por que não está dando certo, gente? Tem muita gente comendo a semente e querendo semear o pão. O pão, se você cavar um buraco e jogar o pão lá dentro, não vai dar certo. Não inverta as ordens, aprenda esse princípio. Quem aqui quer viver uma vida financeira abundante nesse tempo? Diga amém. Amém. Receita simples: seja generoso. Fala para alguém, seja generoso. O que é ser generoso, gente? Uma definição muito simples, você nunca mais esquecer. Ser generoso é dar além do que o outro espera. Anote isso, ser generoso é dar além do que o outro espera. Olha o que diz Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Sobre quem está falando isso aqui? Quem, gente, é poderoso para fazer infinitamente mais? Deus. Infinitamente mais, ou seja, Ele sempre vai surpreender a gente. Em tudo que Ele faz. Do que tudo que nós pedimos ou pensamos. O texto está dizendo, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquilo que Deus é, meu irmão, Ele transferiu para a gente. Ele espera da gente a mesma atitude. Ou seja, generosidade tem a ver com fazer além do que me pedem, além do que esperam de mim. Olha o que vai dizer 2 Coríntios 9:11 agora, nós lemos o 10. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça a Deus. Então, entenda isso. Quando eu sou generoso, Deus é exaltado. Pastor, você está falando só de dinheiro? Obviamente que não. Se generosidade é dar além do que o outro espera, pense comigo agora, o que você pode fazer além do que o outro espera? Eu gosto do trânsito. Dos exemplos do trânsito. Quando o cara te fecha de manhã, você saiu de casa feliz, glorificando o nome do Senhor, teve um domingo incrível na Além do Véu, amém. Amanhã, segunda-feira, você está feliz indo trabalhar. De repente vem um abençoado, dá aquela fechada, e você abre o vidro, seu filisteu, filho de Belial. Que a gente arruma uns palavrão gospel. No fundo você está pensando outra coisa, mas você só troca as palavras e fala, Deus está entendendo. Irmão, Deus conhece o nosso interior, relaxa. E quando você quer ser generoso, escute isso. O que esse cara que te fechou merece? O que ele merece? Ser xingado. Sim ou não? Merece. Assim, podia colocar a tua família em risco às vezes. Sim ou não? Ia te dar um prejuízo financeiro, se bate. O que ele merece? Que você retruque, que você xingue, que você buzine, que você vá atrás dele. Enfim, um monte de coisa. Só que porque você é generoso e você entende que tudo que você faz pode gerar vida ou morte, você abre o seu vidro, ou você levanta a sua mão e diga, eu abençoo o teu dia. Você está sendo generoso e dando muito mais do que ele merece. A gente pode transportar isso para qualquer coisa na nossa vida. Quando alguém ofende a gente, você pode ser generoso. Quando alguém trata mal você na fila do banco, você pode ser generoso. Quando algum parente teu briga com você e fala um monte de besteira, você pode ser generoso. Não esqueça, a Bíblia diz que nós vamos comer do fruto da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca, meu irmão, pode mudar o nosso destino. A vida é como um eco. Se você não tem gostado do que você tem ouvido, comece a mudar as suas palavras.
Você entende isso? Hoje falamos do primeiro estágio, a morte da semente. Ou seja, precisa plantar, precisa morrer, para que comece um processo de gerar vida. E ao passo que eu gero vida, o nome de Deus, ele é glorificado. Ações de graças a Deus. Amém? Você pode colocar de pé para nós orarmos juntos? Coloque a mão no seu coração, querido. Esse é um momento seu com Deus. Um momento particular de você fazer um acordo com Deus agora. É isso mesmo. Nas suas palavras, que você possa fazer um acordo com Ele. Não importa o que você viveu até aqui. Importa da maneira que você decida viver a partir de hoje. E cada dia você vai ter a oportunidade de acordar e tomar uma decisão de como viver melhor a tua vida. O Evangelho também é sobre isso. Uma nova conduta. Uma nova forma de viver e vislumbrar todo mundo à nossa volta. Então, fale com Deus. Se for necessário você entender que é necessário você se arrepender de alguma coisa que você falou, de alguma semente negativa ou de maldição que você falou, esse é o momento exato de você se arrepender. Talvez você é pai, você é mãe, você falou algo contra o teu filho. Este é o momento de você repreender toda semente ruim que você lançou e transformar essa semente numa semente boa. Dizer: Deus, eu não queria dizer que ele era um burro, eu não queria dizer que ele não ia prestar para nada, eu me arrependo e nessa noite eu quero profetizar que meus filhos são uma bênção. E assim, querido, você possa fazer em todas as áreas da sua vida. Talvez essa semana você amaldiçoou o seu trabalho, dizendo: que droga de trabalho, mais uma vez ir para lá. Que você possa se arrepender disso e você possa abençoar o trabalho, abençoar a porta que Deus abriu para você, abençoar aquilo que você está recebendo, o seu salário, tudo que você está vivendo, que hoje pode parecer pouco, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, o Senhor colocará no muito. Então comece a mudar as tuas sementes, a transformar a fonte. Comece a orar para o Espírito Santo nessa noite, dizer: Espírito Santo, transforma a minha fonte de águas amargas para águas doces, transforma a minha fonte de maldição para bênção. Senhor, eu me arrependo porque eu entendi que eu vou comer dos frutos que saem da minha boca. Comece a orar, querido, comece a orar. Ai do seu lugar, Senhor, nós oramos. Espírito Santo, nós oramos e declaramos que somos dependentes seus, dependentes do teu Espírito, dependentes da tua provisão, Pai. Obrigado por mais essa porção da tua palavra nesta noite. Nós nos arrependemos de toda semente ruim que nós plantamos, nos arrependemos de toda palavra ruim. De todas as vezes que nós profetizamos maldição, nós nos arrependemos, conscientes e inconscientes, Senhor. Nós desejamos ser árvores plantadas junto às águas. Nós queremos dar fruto na estação própria. Nós queremos em todas as estações dar frutos. Tua palavra diz que se nós estivermos ligados na videira, de fato, nós daremos frutos, e frutos que permanecerão. Espírito Santo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nesta noite. Ensina-nos a frutificar, que possamos estar enraizados na Tua palavra e nos princípios do Teu reino, Senhor. Nós cremos que essa série vai ser libertadora, Pai. Nós cremos que viveremos os melhores dias da nossa vida. Espírito Santo, nós cremos que viveremos aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que a gente jamais imaginou ser capaz de viver. Nós vamos viver nessa série, através da instrução da Tua palavra, através da instrução do Teu Espírito. Eu creio que essa palavra vai falar com a gente ainda a semana inteira, ó Deus. Fala com a gente, Espírito Santo. Mostra pra gente a Tua real vontade, o significado, o propósito da nossa vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nós queremos ser
árvores frondosas, estabelecidas no teu solo, no teu reino, que é um reino frutífero, para que a vida seja espalhada, para que a mensagem do reino seja espalhada, para que a mensagem da cruz seja espalhada de forma viva e de forma eficaz. Nós entendemos, Espírito Santo, que nós somos a mensagem que o mundo vai ler. O mundo não está de olho somente nas nossas palavras, mas naquilo que nós somos de verdade. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Ajuda-nos a incendiar, assim como a tua palavra diz em Tiago, como uma fagulha incendeia o bosque, uma palavra pode incendiar o coração de uma multidão, de uma geração. Pai, ajuda-nos a alcançar uma geração para a tua glória, para o teu nome ser exaltado. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Você pode aplaudir o nome desse Deus maravilhoso. Oh, aleluia!